A notícia que foi triste, mas na verdade um ato heróico acabou terminando com notícia boa aqui agora. Pedi para o pessoal abrir o telão a história de um jovem. A gente acompanhou imagens impressionantes ontem, depois da chuva que aconteceu no Rio de Janeiro, antes de ontem à noite. Ele que apareceu, ele que desceu do ônibus que ele estava no meio de uma enxurrada depois das chuvas lá na região metropolitana, no Rio de Janeiro. O auxiliar de logística, o Marcos Vinícius de Souza, ele arrecadou R$ 80 mil em uma vaquinha de doações depois dessas imagens que eu estava falando que circularam na internet aqui, dele resgatando uma família de dentro de um carro durante uma enchente que aconteceu em Nova Iguaçu, lá no Rio. A imagem é realmente bem impressionante, assim, no momento do vídeo, que está aqui esse print dessa imagem, ele se pendura ali na porta do ônibus para ir tirando uma família toda de dentro do carro, né? A mãe e duas filhas que estavam ali dentro, tirando as coisas delas e resgatando. Minutos depois, esse carro foi levado pela enchente. Só que os familiares do Marcos, quando ele saiu dessa situação lá no ônibus, ele foi a pé para casa, ele descobriu que a família dele, a casa da família dele também acabou inundada. O pai e a tia do jovem perderam vários móveis por causa da chuva por lá. O Marcos chegou a abrir essa vaquinha que a gente comentou com a intenção de arrecadar R$ 30 mil, só que aí então o total mais que dobrou. A arrecadação agora já está chegando aí em R$ 80 mil, mais de 2.500 pessoas ajudando, doando valores. Ele contando aqui que a tia e o pai dele perderam os móveis, perderam geladeira recém-comprada, não pagaram todas as parcelas dessa geladeira que eles tinham perdido, precisaram ajudar ali a repor. E que ali o recado dele dizendo que de quem se não puder ajudar, que tudo bem, que qualquer valor ia ajudar muito. Ele fazendo esse pedido no site da vaquinha, logo depois dele ter tido esse ato heróico ali de ajudar inclusive a mulher que foi resgatada. Eles tiveram um reencontro depois da situação ali na enxurrada. Berlândia Mendes, a mãe resgatada com as filhas, apareceu em um vídeo ao lado de Marcos, mostrando esse reencontro aí. Ela muito grata à situação, ela falando que encheu o peito de emoção, que ele estava muito grato com a oportunidade de rever essa família depois do susto lá, rever essa família com saúde e segura. E agora, graças à repercussão disso tudo, a repercussão desse ato aí do Marcos, que foi chamado de herói nas redes sociais, foi muito vangloriado por isso tudo, recebendo então essa ajuda para recompor ali tudo que a família dele perdeu também por causa da chuva. Uma situação trágica, né, Madá? Mas infelizmente cada vez mais recorrente, as chuvas causando aí cada vez mais destruição. Esse destaque agora do Rio de Janeiro, mas uma história que felizmente acabou bem e servindo aí de inspiração de certa forma com esse ato do Marcos, né? Eu vi esse vídeo, Natália, a hora que eu vi esse vídeo, gente, se vocês não viram, tem aqui no UOL, vocês vão atrás, porque é uma das coisas mais lindas, mais emocionantes que eu já vi, que é esse sacrifício altruísta, porque ele poderia ter sido arrastado pela enxurrada, né? É a pessoa que vê um outro ser humano que nem conhece numa situação de desespero e se vê em condição de fazer algo e vai lá e faz. Sendo que, assim, muitas pessoas, diante de situações semelhantes, não fariam, iam deixar tudo como está. Esse rapaz é aquela coisa, né, dos heróis do dia a dia. Ele merece todo o reconhecimento, ele merece essa vaquinha. Aliás, se eu tivesse emprego para dar de logística, atenção, empresários. Isso aí é o perfil de alguém que você quer ter trabalhando para você. Porque, assim, é esse tipo de coisa que a gente reclama tanto, a gente aqui dando noticiário político, é tudo cada um por si, farinha pouca, meu pirão primeiro, é aquele desespero desse chiqueiro moral que a gente vive, dá a impressão de que o Brasil todo é assim. E daí vem o Vinícius e mostra que não é não assim. E como o Vinícius tem várias outras pessoas que agem da mesma forma. Então, assim, é muito bom não só a gente mostrar, como a gente relembrar, e você que está vendo a gente aí, também dá valor às suas vitórias, às coisas que você faz, porque hoje as redes pressionam todo mundo a querer se meter só nos grandes temas, né? A pessoa tem que se meter nos grandes temas para se sentir alguém. Ter alguém, esse é alguém tipo o Vinícius, que diante da situação que está ali na sua frente, que não é um grande tema, você tem uma atuação que faz a diferença para a vida, para o futuro e para os sonhos dos seus semelhantes. Olha, eu acho que esse menino merece muito mais de vaquinha, de emprego, de tudo de bom
que as pessoas puderem proporcionar e que se inspirem nele, né? Que se inspirem. Agora a gente tem aí até o vídeo circulando, o pessoal colocando na tela, é realmente muito impressionante. Inclusive, ontem aqui no UOL, a gente faz até um momento publi, né? A gente começou um programa novo aqui, o Flash UOL, em que eu reúno justamente esses vídeos que estão circulando na internet, contando a história por trás deles, inclusive conversando com as pessoas que aparecem. No caso, eu cheguei a conversar pelo WhatsApp com o Marcos ontem, ele que comentou, né, que quando ficou sabendo que tinha criança ali no carro, ele nem pensou duas vezes, já foi direto tentar ajudar, porque nessas horas, né, Josias, é justamente ser movido ali pela sensação, pela urgência de resolver a situação e tentar ajudar como pode, né? O Reinaldo até estava vendo isso ontem comigo aqui no programa e comentou ele, mas a agonia que me deu de ver eles puxando ali as sacolas, pelo amor de Deus, foca primeiro ali na galera, de tirar as crianças, mas é realmente surpreendente, que bom que terminou bem. Queria uma análise sua também sobre isso. A cena de fato impressiona. Eu estava vendo ontem à noite essa cena, né? Vi depois o encontro do Marcos Vinícius de Souza com a mãe, com as crianças, com o pai das crianças também, e aquela fraternidade que uniu essas pessoas mostra que a intoxicação política não conseguiu eliminar o espírito solidário do brasileiro, né? E esse espírito se manifesta cotidianamente, mas a gente está meio embrutecido e só vê de raro em raro quando o caso é mais eloquente, né? Como no caso desse, de enchente e tal. Mas o Brasil vive uma quadra muito triste. A intoxicação política envenenou até as relações familiares, né? Tem familiar que não conversa com o seu parente por conta de divergência política, Bolsonaro, Lula, quer dizer, estamos vivendo, de fato, uma quadra muito complicada e triste. Quando você vê uma cena como essa, em que a solidariedade aparece em estado bruto, então você percebe que ainda há salvação para a humanidade no Brasil, né? E é muito gratificante ver uma cena assim, e, de fato, como disse a Madeleine, uma pessoa como o Marcos Vinícius merece que a solidariedade seja respondida com solidariedade. E se ele está com dificuldade, se a sua família também foi alcançada por essa enchente e teve prejuízo ali, e não consegue recuperar, é, é bom saber que ele colocou na internet, jogou na internet uma vaquinha e conseguiu mais do que desejava. É, assim se fazem as relações que transformam o ambiente comunitário em algo civilizado, né? Então, se você observa uma cena assim, você se pergunta às vezes, né? Por que é que nós chegamos onde nos encontramos, né? Com essa divisão toda? Por que não valorizar episódios como esse, que mostram que há plantado no interior do brasileiro uma solidariedade que pode estar adormecida dentro de alguns, mas existe. É só trabalhar um pouco, enxergar que não vale a pena sacrificar esse tipo de sentimento por conta de divergência política, né?